Aliás, deixa eu já te contar o que é que a gente tem hoje. Eu estou recebendo aqui a doutora Triana Portal, que é psicóloga clínica, e vai falar com a gente sobre a diferença entre tensão pré-menstrual e transtorno disfórico pré-menstrual. A gente vai entender o que é isso daqui a pouquinho. Se você tem dúvida, já manda pra gente, tá? Vamos conversar agora com a doutora Triana Portal, que já está aqui. Tudo bem, doutora Triana? Prazer te receber aqui, viu? Obrigada. Mais uma vez, poder estar aqui é sempre um prazer. Fico muito feliz. Saudades de te receber aqui também. Doutora, vamos começar entendendo sobre essas diferenças. Do que a gente está falando quando a gente fala do transtorno disfórico pré-menstrual? A diferença, né, a gente precisa situar primeiro a TPM. A TPM é algo que acontece com a maioria das mulheres, quase que 80% das mulheres. E muita gente ainda existe aquela dúvida se é algo real, se é fantasia, se é frescura, mas realmente é algo real, é algo que a gente tem desde lá da antiguidade e foi descrito, né? Com o passar dos anos o conhecimento foi aumentando e hoje a gente sabe que é algo que realmente incomoda bastante a maioria das mulheres, algumas mais, outras menos. E aí vai depender da característica de cada um, do estilo de vida, mas quando a gente fala de transtorno disfórico pré-menstrual, a TDPM, é um nome longo, né? Então a gente por vezes aqui vai falar essa sigla, mas a TDPM é como se fosse uma super TPM, é algo superdimensionado. Então, se na TPM a gente tem vários sintomas e são descritos quase mais de 150 na literatura, nessa super TPM isso tudo fica amplificado. Existe também uma variação, é que na TPM os sintomas físicos são mais proeminentes e na TDPM os sintomas emocionais, cognitivos, acabam tendo mais aí predominância. Então, doutora, mas falando dos dois, o que o psicológico influencia para eles? Porque, por exemplo, a gente tem estudos de médicos que falam sobre questões hormonais que interferem um pouco. A gente tem estudos que falam sobre o estresse, que talvez mulheres um pouco mais estressadas, ou naquele mês em que você foi exposta a mais estresse, você pode ter mais TPM, por exemplo. Mas a questão psicológica entra onde aí, doutora? Olha, ela entra, tudo é interligado, né? Então, quando você falou da questão hormonal, a gente sabe que as variações hormonais levam ali um desequilíbrio da química cerebral, né? E faz com que essas alterações aconteçam nos sentimentos, nas emoções, né? Então, quando entra nesse desequilíbrio, a pessoa já fica, vamos dizer, alterado tudo que normalmente já era, mas fica acentuado. Então, uma pessoa que já tem uma tendência ansiosa, ou uma pessoa que, como você disse, tem uma vida estressante, às vezes nem está passando, ela tem uma vida estressante, ela tem um dia a dia multitarefas, né? Uma mãe com filho, com trabalho, com tudo que ela tem que lidar, quando tem essa variação hormonal, ela fica ainda mais difícil o enfrentamento, porque aí é como se ela perdesse o controle. Poxa, já é difícil, mas eu dou conta, né, dessas variações. Quando chega na TPM, e quando a gente fala, né, de uma TPM moderada ou de uma TDPM, de uma super TPM, muitas vezes a pessoa pensa, né, ela sente como se tivesse realmente algo diferente acontecendo, né? Como se ela mudasse, às vezes parece que muda a personalidade, ela não, às vezes não faz nem essa relação com o período do mês, né? Então parece, a sensação é de que realmente, assim, ela está muito cansada, que vai acabar o mundo, que ela não vai conseguir dar conta das coisas, que todo mundo está provocando, né? Então a pessoa fica hipersensível a qualquer tipo de comentário, crítica. Então às vezes uma coisa que normalmente deixaria passar, mas ali, naquele momento, essa questão emocional fica exacerbada, né? O que ela já tinha de fragilidade pessoal, por temperamento ou por questões ambientais, a vida dela em si, aquilo lá se superdimensiona e aí
o que acontece? Vai trazer consequências para a vida pessoal, vai trazer prejuízos. Eu tô rindo enquanto a doutora fala, porque você que é mulher, duvido que você não está se identificando em algum momento da vida. Não tem dia que você fala, gente, nem eu tô me aguentando, eu não sei por que eu fiz isso, porque eu reagi daquela maneira. E depois, muitas vezes, a gente fala, ah, era por isso, eu tava pra Sim, menstruar. então, mas porque aí... como você falou, às vezes a gente nem associa, né? Exato, mas aí passou, você fica com aquela vergonha. Às vezes já criou uma situação difícil no trabalho, Exato. ou com o marido, né, com os filhos. Com remorso, então, né, a gente fica bravo demais com os filhos, briga por pouco, né? Tem uma atitude ali muito ríspida com o marido, porque as pessoas que estão mais próximas da gente, a gente tende a ter mais liberdade, né? Então acaba sendo, o ambiente familiar e conjugal acaba sendo o que mais tem repercussão, né? Que sofre mais. Mas o trabalho é importante também, principalmente se a pessoa, né, tem uma carga de trabalho, fica muitas horas, interage com pessoas, né, com clientes e com funcionários ou chefe. Então, tem pessoas que realmente perdem o controle, né? Existem casos de perder o emprego, né, de xingar, né, chutar uma mesa. E assim, uma pessoa, ela fica transformada, uma pessoa que no resto do mês, né, no período que não está na TPM ou na TDPM, é uma pessoa tranquila, normal, sorridente, né? Então, o que a gente fala para quando tiver nesse período e que a pessoa, é importante que ela se conheça, né? Acho que até estou atropelando um pouco aí a matéria, mas assim, que ela tenha esse autoconhecimento e já planeje um pouco o seu mês. Né? Então, quando você está bem, né, que não tem nenhum sintoma físico, nem emocional, então concentra as atividades, né, faz tudo o que tiver que fazer em casa, no trabalho, faz um pouquinho mais, porque naquele período que você vai estar mais tensa, mais nervosa, com dores, às vezes o sintoma emocional não aparece tanto, mas uma pessoa com cólica, com dor nas costas, às vezes uma cefaleia, tem pessoas que têm muita enxaqueca, essa pessoa não tem condições de produzir como produzia, né, no dia a dia normal, e lógico que ela vai ficar irritada, né? E até o desconforto físico, né, doutora? Sim, o desconforto físico acontece, né? Absenteísmo do trabalho, né? A pessoa deixa de produzir também. Então é importante as pessoas que têm, né, esses casos mais graves, esses casos em que ela realmente tem muitos sintomas, que converse no trabalho, né? Mas precisa ter um diagnóstico para isso, para não confundir com outras coisas também, né? Vamos falar então sobre o diagnóstico, doutora? Sim. Explica pra gente como que a gente faz esse diagnóstico, como é que funciona? É multidisciplinar esse trabalho? O tratamento é multidisciplinar, o diagnóstico geralmente é feito pelo ginecologista, o psiquiatra. Quando é assim, esses casos mais acentuados, o psiquiatra acaba assumindo, né, ou trabalhando em conjunto com o ginecologista. Se ela estiver, por exemplo, fazendo terapia e o psicólogo, no caso, identifica, ele encaminha para um médico também, Sim, é isso? encaminha também, porque em alguns casos a medicação é necessária e é muito importante, tanto medicação hormonal, né, como antidepressivos, aí a medicação de escolha do médico. Eu tinha te perguntado sobre o diagnóstico. Sim, então, o diagnóstico ele não pode ser feito assim, ele é clínico, mas ele não é feito num dia só. Então, a pessoa tem que ter ali um histórico, ela já tem que ter percebido aquilo. Normalmente faz-se um diário, né, um registro que começa, né, dia 1, e ela vai registrando tudo que ela sente. Existem formulários assim padronizados, né, que os profissionais, alguns profissionais trabalham com padronizado, outros pedem simplesmente um registro por 2 ou 3 ciclos para identificar, né, o quanto é frequente e intenso, e aí ele vai diagnosticar se trata de uma TPM, de uma TDPM, ou se existe algum problema de base, algum outro transtorno de base, como a depressão, como a ansiedade, às vezes até o transtorno bipolar, que na verdade ele é só inflado durante a TPM. Então não se trata da TPM, porque a TPM ela tem que começo e fim, ela tem que ser 7 a 10 dias antes do início do ciclo menstrual e terminar
alguns profissionais dizem, tem que terminar assim que a menstruação vem, mas na prática, a gente vê que às vezes... uns 2, 3 dias aí, às vezes favor, invade ali um pouquinho. Agora, se a pessoa tem esses sintomas, principalmente os emocionais, durante todo o mês, ela tem poucos dias que ela fica bem, então é importante suspeitar que existe algum outro transtorno de base que não pode ser tratado aí como uma TPM, mas sim, existe tratamento também, e também vai existir um manejo durante a TPM, porque mesmo que se a gente estava falando, a pessoa tem uma depressão, ela tem um processo ansioso ali, se ele fica mais acentuado na TPM, então a gente também pensa num protocolo global, multidisciplinar, para ajudar com que não seja tão sofrido e não cause tanto desajuste e repercussão na vida pessoal, na vida profissional, durante o período ali da menstruação. Doutora, quando a gente fala a respeito dessa super TPM, de fato é possível, sem ter outra patologia associada, a mulher cometer loucuras nessa época, como xingar um chefe, extrapolar, bater nos filhos, fazer algo que ela não faria fora dessa época? Sem dúvida, sem dúvida. Alguns casos de TDPM, aí a gente está falando, né, da super TPM, um caso aí mais grave, né, mais intenso de TPM, sim. A gente tem relatos assim de pessoas que realmente perdem a cabeça, avança o carro em cima do outro, que, né, no trânsito, né, as pessoas tendem a liberar muita tensão, então briga, xinga, faz coisas que depois ela nem sabe. E às vezes inicia uma discussão familiar, por exemplo, e depois nem lembra onde começou. Mas por que teve toda essa briga? Por que teve toda essa desavença? Meu Deus, não sei onde foi. Às vezes é um copo fora de lugar, uma coisa... Mas isso também a gente precisa agora fazer uma relação com como esse ambiente que ela vive recebe isso, né? Então, se ela tem um marido compassivo, que entende, que sabe que aquele período de TPM ele precisa colaborar, é muito melhor. Porque... Agora, deixa eu dar uma dica para os homens, vou pedir para a doutora já concluir. A frase, você tá assim porque você tá de TPM, irrita mais a gente, tá? Não é disso que a doutora tá falando, não é jogar na cara que a gente tá nervosa porque tá com TPM, não. É, de fato, ajudar a gente nesse momento, né, doutora? Sim, não, dizer isso, pelo contrário, isso irrita. Irrita mais ainda, aí né? que provoca a pessoa, né? Porque aí beira uma coisa de desrespeito, sabe? Aquela coisa, não fala com ela hoje não, que ela tá louca. Né? Às vezes faz isso com os filhos. Não vai falar com a tua mãe hoje porque você sabe como ela tá, né? No ambiente de trabalho, às vezes, né? Então, isso daí, se a gente pensar na comunicação, tem muito de ironia, tem um pouco de preconceito, tem tudo misturado aí, né? E isso não é uma fala de amor, né? Quando você dizia a sua palavra, eu fiz uma relação com o que a gente ia falar, né? Então, a gente precisa entender o que o outro está passando e não julgá-lo por isso, né? Você tem que dar força para que ele passe por aquilo. O homem não vai conseguir se colocar no lugar, né? E ainda tem muito essa coisa de que é uma coisa de mulher, que é frescura, né? Às vezes trata a mulher como uma criança, isso também irrita muito, né? Então, é importante, quando a gente fala, né, de tratamento, que a família seja incluída, né, para que entenda que realmente se trata, não vou falar doença, porque TPM é algo que acontece com a maioria das mulheres, né? É algo fisiológico, mas algo fisiológico que traz alterações, né? Então, ele tem que entender que isso não é da cabeça, que não é frescura, que não é justificativa para outras coisas, né? E realmente colaborar, não irritar, não provocar, não pedir demais, né? Então muitas pessoas ficam cansadas, fadigadas, então assim, não vai pedir para ela fazer um bolo diferente, ou não vai pedir para dar uma tarefa a mais nesses dias, né? Então a pessoa está cansada, está irritada, às vezes está nervosa, então você realmente tem que colaborar, mas de forma bastante empática, assim, querendo realmente ajudar, não provocando, porque aí vai causar mais confusão ainda, mais né? confusão ainda. Deixa eu mandar um abraço para nossa telespectadora que disse: amo esse programa, com a minha linda Jaque, a Maria do Socorro. Maria do Socorro, obrigada pelo carinho, pela mensagem, viu? Um beijo grande para você. Doutora, eu queria saber se nesse momento que a gente está vivendo agora, nesse momento de pandemia, muitas pessoas em casa, agora algumas pessoas retornaram ao trabalho, um momento que não é fácil. Uma pessoa que já estava tratando, que já estava tentando entender quais são os gatilhos, se organizar no mês,
pode ter sofrido mais com a TPM? Ou com a TDPM? Sem dúvida, porque a gente agora, né, com tudo que aconteceu, o aumento da ansiedade, assim, foi imenso, né? E a ansiedade, como você perguntou lá no começo, se a questão emocional interfere, sem dúvida, então a pessoa já vai, né? Muitas pessoas passaram por situações de medo, de angústia, de ansiedade e problemas práticos, reais mesmo, né? De trabalho, em casa, enfim, as crianças em casa com a educação à distância, então às vezes a pessoa precisa trabalhar de casa, controlar as crianças, dar conta do serviço doméstico, tudo junto, sem folga, né? Porque é ininterrupto, estando dentro de casa. Pô, eu digo pois é, porque pois é mesmo, Não né? é? Serviço em casa não para um segundo, né? Então aí realmente tem que ser uma super mulher para dar conta de uma super TPM, assim, e aí você não consegue, porque às vezes a gente fala assim, um protocolo é lindo, né, multiprofissional, só que envolve muita coisa. Então, também a pessoa não pode se cobrar tanto, né? Então, falar, a gente precisa melhorar a alimentação, precisa ter exercício físico que ajuda, endorfina e tudo isso. Mas se a pessoa tem realmente muitas dores, se ela está ali prostrada, ela não vai conseguir ir para a academia naquele momento. Então, ela vai tentar fazer o melhor dentro de todas aquelas alternativas que a gente tem de tratamento e todas ajudam muito, né? Então, se um dia ela não conseguir a alimentação, né, que faça a ginástica, não conseguir os dois, tenta meditar, tenta um relaxamento, né, fazer uma oração, o que for bom para si, né? Porque às vezes a gente fala, mas eu não sou da yoga, mas você se ler um livro, então leia um livro, né? Então procure atividades assim para liberar atenção, permita-se naqueles dias em que sente que não está bem, né, ficar um pouquinho mais reclusa mesmo, se permitir esse tempo, esse descanso, né, porque quando a gente tenta, às vezes, a gente quer e a gente tem que ter responsabilidade pelos nossos atos e o manejo, né, da nossa agressividade, da nossa impulsividade, isso é um trabalho diário, né, não só na TPM, a gente tem que ter essa responsabilidade, não dá para jogar toda a culpa também, porque eu tenho depressão, porque você precisa dar o seu melhor, é importante que você tenha ali aliança com as pessoas com que você convive, seus colegas de trabalho, seus filhos, o seu marido principalmente, que é a pessoa que está ali, né, a todo tempo, né, e você dá o seu melhor. Não conseguiu fazer tudo, e numa pandemia não tem como, a gente realmente teve muita coisa que ficou aquém do que a gente gostaria, do que a gente fazia antes, mas tenta seguir um pouquinho daquele, não deixar a medicação nunca, se existe uma medicação prescrita, né, tá sempre em contato com o seu profissional, ter uma boa relação com o profissional, assim, é sempre importante, notou uma nuance diferente, um sintoma diferente que não existia e que agora está incomodando mais, comunique ao profissional, né, ele está lá para ajudar, né, a terapia é importante, a terapia ensina, né, a você a se conhecer, a questão emocional, quais são os seus gatilhos, o que te deixa mais triste, o que te provoca mais, os dias que você está bem. Eu acho assim muito legal essa coisa do diário, né? Porque você vai anotando as suas emoções e quando chegar um dia que você está ali extremamente agressivo, extremamente alterado, extremamente triste, o que está acontecendo na minha vida, né? Aquela sensação de desesperança, você vai lá, né? Faz uma retrospectiva e fala, poxa, mas 10 dias atrás eu estava super feliz, eu estava contente, eu estava agradecendo pelo meu dia. E agora parece que minha vida né, foi para o barranco, uma coisa assim, né? Então, daí você fala, poxa, então isso é uma coisa transitória. Daqui uma semana eu vou estar bem de novo e está tudo certo, eu só preciso ter enfrentamento, força para lidar com esses sentimentos nesse momento, mas isso é parte dos hormônios, é parte do meu ciclo, é parte de ser mulher, né? Não é aquilo que parece que é o fim do mundo, fim né? do mundo. E aí, doutora, eu acho que tem uma coisa importante que eu gostaria de orientação, que é a questão que é a comunicação assertiva com a família. Então, como explicar para o marido, porque às vezes o marido também não tem bola de neve, ele não sabe o que está acontecendo, por que você está tão agressiva naquele dia, ou tão chorosa, dentro dos sintomas que a gente pode pensar quando a gente fala da TPM. Então, se por um lado a gente tem essa possibilidade da comunicação assertiva, que nem sempre é tão fácil, por outro lado a gente lida, como você já citou, com a descrença com relação à TPM,
Como que a gente equilibra essa conversa? Como que a gente ensina quem não tem TPM, que são poucas mulheres, ou até mesmo os homens, que TPM existe mesmo? Sim. Então, busque informação. Que bom que hoje a gente tem bastante informação, né? Quando for ao médico, leve junto, né? Peça ali que o profissional explique, porque às vezes o santo de casa não dá conta, né? Então, a você explicar, então tá bom, é você que está falando, é porque você tem interesse nisso, né? Que eu acredite nisso. Então, uma pessoa terceira, se não for o profissional, mas uma pessoa de fora, explicar, né? Apresenta material sobre isso, peça para ler, ponha um vídeo, né? Então, a pessoa precisa entender, mas mais do que entender, é ela ter essa disposição de ajuda, porque muitos sabem que é real, mas aproveitam para ali provocar. E você fala, mas o que ganha nisso, né? Então é só assim, e ajudar que é bom nada, é uma né? reflexão, às vezes assim, entender é importante, e entender como funcionam as fases, né, do mês e tudo isso, né, que é naquele momento que vai melhorar, e realmente ter uma postura de ajudar, de colaborar e não de provocar, não de usar daquela... Muitos acham que é uma fraqueza, né, não usar daquele momento da pessoa para fazer daquilo assim, algo para tirar proveito ali na comunicação. E às vezes são pessoas que se amam, que se dão bem, são só ajustes na comunicação. Aí a gente está falando até de comunicação. Doutora, para finalizar, acho que a gente já acabou pincelando aqui os sintomas, mas eu acho que para finalizar era importante explicar para essa mulher a quais gatilhos ela tem que estar atenta e se tem alguma dica para ela tentar se controlar nesse momento. Para finalizar, doutora. Bom, a dica para ela se controlar é isso. Se ela percebe, né, ela já sabe que são aqueles dias, então evita, né, por exemplo, no trabalho, se envolver numa tarefa a mais. Em casa, percebeu, eu não tive ali a compreensão do meu marido, então eu não vou iniciar uma briga, né? Segura, sabe, aquela coisa assim de autocontrole mesmo, né? Vou tomar um copo d'água, vou sair daqui, vou me deitar, né? Não começar uma discussão, porque quando começa, a pessoa já está com os ânimos alterados, aí a coisa, né, vai num crescendo e termina em algo muito triste, que às vezes, né, e é ali que depois como lidar, né? Então, assim, a mulher fica com muita vontade de chorar, né? Fica muito lábil. Então, sentiu aquela vontade, busque um aconchego, né? Vai mexer com o seu cachorro, abraça um filho, né? Busca algo que traga algum conforto. Às vezes até comer um chocolatinho, né? Isso que eu ia falar. E aí daí os nutricionistas vão brigar comigo, mas aí depois tem uma repercussão ali contrária da gordura, isso e aquilo, mas às vezes um pedacinho, uma coisa que traz conforto naquele momento, é que eu falei, você também tem que ter autocompaixão, ter esse autocuidado, né? Então, se não quiser lavar a louça aquele dia, eu sei que é difícil, exato, mas não lava aquele dia, né? No dia seguinte vai ter louça do mesmo jeito. Verdade. Né? Então não precisa se cobrar tanto, né? Então não pode usar a TPM ou TDPM como uma muleta, falar assim, eu não vou fazer nada, eu não vou trabalhar, eu não vou fazer isso porque eu tenho isso, né? Não ir para o lado do vitimismo, mas também não precisa sofrer calada, né? Precisa buscar, mas será que eu tenho isso? A pessoa que está ouvindo fala, poxa, me identifiquei com algumas coisas, vou procurar saber, não se autodiagnosticar, mas procurar entender. Às vezes pode ser, tem pessoas que passam aí anos, né, sem saber que sofria e que tinha formas de melhorar, formas de se ajudar e passou ali sofrendo calada, né? Sem saber, né? Exato, querendo ser mais forte do que... tinha capacidade de ser naquele momento mesmo, naquele momento, porque existe uma alteração ali física, né? Doutora, é prazer te receber. Lógico que não dá pra gente falar tudo o que a gente quer, então já te convido para voltar mais vezes, sempre. Quem quiser entrar em contato com a doutora Triana, o Insta é @Clínica Portal Morumbi e o canal do YouTube Portal Triana. Tá passando direitinho para vocês, doutora. Inscrevam-se lá, sempre tem vídeo novo, né? Eu tô sempre postando conteúdo legal, então... Então fica a nossa dica para você, o canal do YouTube Portal Triana, certo? Obrigada, viu, doutora? Uma ótima tarde, volto sempre. Eu que agradeço.